Tudo bem, gente? Meu nome é Felipe Fachinelli, sou advogado, especialista em direito processual e hoje nós vamos falar sobre prisão. Existem diversas prisões no nosso Código Penal, mas hoje nós vamos falar das prisões mais tradicionais. A prisão em flagrante delito, a prisão preventiva e a prisão temporária. Essas são as principais que ocorrem no nosso dia a dia e acredito que você já tem algum conhecido, algum parente seu, ou qualquer pessoa do seu círculo de amizades que já teve algum problema com relação à polícia, bebida alcoólica, no volante e também muitos outros problemas que podem acontecer aí diariamente, porque o nosso Código Penal é repleto de proibições com relação à atitude, o comportamento, a conduta do indivíduo, do ser humano na sociedade. E o nosso direito penal busca condenar as condutas mais gravosas da sociedade, ou seja, aquilo que traz maior prejuízo, e não entrar na esfera de discussões pequenas. Então, se você sofreu um arranhão por alguém, você não vai entrar com ação criminal por lesão. Não vai ser um caso de lesão corporal, porque é um mero arranhão. Então, o direito penal busca proteger as questões mais complexas da sociedade, como homicídio, furto, roubo e muitos outros crimes que estão previstos ali na nossa legislação criminal. Mas quem deu esse direito para o Estado de punir o cidadão? Quem foi? Pessoal, nós vivemos numa sociedade democrática republicana. O que significa isso? República vem da palavra em latim res publica, coisa do povo. Já a democracia vem também do latim demos, kratos, povo, poder. Então a fusão dessas palavras é poder do povo. Isso é importante saber porque ainda hoje nós temos uma cultura coronelista, aquela cultura onde o respeito à autoridade é muito maior do que o devido conhecimento sobre os seus direitos. Então é importante você saber, dentro de uma sociedade democrática republicana, que você é um sujeito de direito. O direito se aplica a todos e quanto mais o povo souber dos seus direitos e também é importante dos seus deveres, maior fica a nossa democracia republicana. Então, na evolução, com o passar do tempo, a nossa lei cresce junto também com o povo daquele país. Por que eu fiz essa introdução grande? Para vocês entenderem que o Estado brasileiro, ele detém o poder de aplicar as penas. Chama-se justiça. É através dali que você é punido. Só que a justiça não vai adivinhar que alguém cometeu um crime. Não é à toa que o principal princípio da justiça é a sua inércia. Ou seja, ela precisa ser provocada para que só assim ela busque a aplicação da lei. Aí eu já cansei de ouvir isso, né? Você também deve ter cansado de ouvir. Essas leis não servem para nada. O bandido foi preso hoje e saiu no outro dia, né? Enfim, várias críticas nesse sentido. Mas por que isso acontece? Se ele cometeu o crime, por que ele tá solto? Não é uma indignação total? Eu sei que é. Mas também é importante saber que todos são humanos e existem direitos humanos. Você não pode ser julgado a não ser por um juiz, uma pessoa que se formou para aplicar as leis conforme os fatos. Não é porque eu olhei para a cara daquele cara, ele tem cara de bandido, que ele é bandido. Não é porque eu olhei para aquela pessoa que ela tem cara de homem de bem, pai de família, que ele é um homem de bem, pai de família. Não dá para fazer essa avaliação. Esse julgamento, ele só funciona no Facebook. Esse julgamento não funciona numa sociedade séria. Não funciona porque é preciso saber o que está acontecendo antes de se julgar, antes de atribuir uma culpa. Então é por esse motivo que hoje ele vai preso e amanhã ele sai. Tudo caminha, mas em passos longos, porque a nossa justiça é muito burocrática, é muito carregada. E nós somos também um país emergente, um país de terceiro mundo. Nossas instituições são boas, funcionam, mas elas não funcionam muito bem. As coisas vão avançando, o tempo vai passando, a sociedade vai moralizando, nós vamos criando conceitos maiores, a educação vai se espalhando pelo país e aí sim é que temos uma sociedade um pouco mais desenvolvida, mas em nenhum lugar tem algo perfeito, tem uma sociedade perfeita. Nos Estados Unidos é mestre em condenar gente que não tem culpa, tem pessoas que ficam presas 30, 40 anos e na verdade não são inocentes, mas enfim, esse é um assunto muito profundo, mas vamos entender como funciona essa lógica do nosso sistema de uma forma bem tranquila. Vamos lá. A polícia militar é a polícia
que fica na fase ostensiva, aquela que garante a ordem pública. É ela que fica ali no batalhão, fiscalizando a cidade. Você não vê polícia civil andando para lá e para cá, você vê polícia militar, você vê viatura da PM. Qual que é a função da polícia militar? É estar ali do lado do cidadão, no seu dia a dia, no cotidiano, apurando os fatos que podem ocorrer a qualquer momento. Aqui no nosso município, nós temos o sistema de monitoramento, as câmeras de segurança. Elas ajudaram tanto no combate à criminalidade que a Polícia Militar de Minas resolveu fazer uma operação nova chamada Campo Seguro, que foi divulgada até mesmo no Fala Delta. O objetivo é fazer um patrulhamento mais intenso nas zonas rurais, porque as áreas urbanas já se encontram mais tranquilizadas. Houve uma redução de 75% da criminalidade aqui no nosso município. Vídeo monitoramento está sendo utilizado em larga escala em todo o país e é muito eficaz para combater o crime naquele exato momento, já que as câmeras conseguem visualizar o momento dos fatos e identificar quem é o autor na maioria dos casos e também identificar que o crime de fato ocorreu. E as imagens facilitam o trabalho da polícia porque ela passa a ter um pouco mais de certeza sobre quem pode ser o autor daquele crime. É claro que pode acontecer erros e é por isso que é importante analisar todo o contexto da situação e para isso o policial militar deve ser competente para tanto. Sobre a prisão em flagrante, o que é? O artigo 302 do Código Penal nos traz o que significa flagrante delito. E ele diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E também a última hipótese, que é aquele sujeito que é encontrado logo depois com os instrumentos, as armas, os objetos ou os papéis que façam presumir se ele é o autor da infração. Esses são os casos de flagrante. Qualquer coisa além disso não é flagrante. Existe um boato também, muito forte inclusive, que eu tinha ouvido antes de até mesmo entrar na faculdade de Direito, que é: o flagrante é 24 horas. Pessoal, isso não existe, é mito puro. Flagrante não é 24 horas. Existe o crime continuado, por exemplo, que é aquele crime que não se interrompe, que o flagrante é permanente, tá lá, você pode pegar a qualquer momento. Recentemente o STF decidiu nesse sentido sobre crimes virtuais e eu acho até perigoso isso, mas esse é assunto para outra hora. As polícias militares fazem o flagrante e elas encaminham para quem? Quem é a autoridade competente para falar? Não, realmente, essa pessoa, conforme os fatos que vocês me trouxeram aqui, ela cometeu um crime. Quem é competente para falar isso? O delegado da Polícia Civil. O artigo 144 da Constituição Federal traz lá em seu parágrafo 4º que as polícias civis dirigidas pelo delegado de polícia de carreira incumbem, ressalvadas a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Então, nesse caso, a Polícia Civil, ela funciona como auxiliar da Justiça, é ela que busca a investigação dos fatos. E é por isso, por exemplo, que quando acontece um fato, a Polícia Militar faz o boletim de ocorrência, encaminha para o delegado e o delegado entende que é melhor instaurar uma investigação, ele vai mandar investigar por meio de uma portaria que ele mandar ali, vou fazer uma portaria para investigar esse crime. E o delegado, com seus investigadores, com todo o aparato da Polícia Civil, ele vai buscar o responsável pelo cometimento daquele crime. E depois ele vai fazer um relatório final. O delegado vai dizer: olha, pelos fatos que nós colhemos, tudo que aconteceu, e por causa do artigo de lei que fala que é crime, toma, eu indicio. Tá indiciado. Aí o delegado vai encaminhar todo o inquérito, toda a investigação para o Ministério Público. O Ministério Público vai apresentar a denúncia. E ele vai falar: olha, com base no inquérito e com os fatos colhidos, eu denuncio essa pessoa. Juiz, intima ele para fazer a defesa. E o advogado entra aí. O advogado, o defensor público. O advogado é a única barreira entre o poder do Estado e o indivíduo, o cidadão. Erros judiciários acontecem o tempo todo e é por isso que o advogado tem que ser combativo, tem que ser aquele advogado que busca sempre o pleno direito do seu cliente. Tanto é que, se a justiça te condenar sem advogado, o processo não vale nada, é nulo, porque a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 133, traz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, o advogado é a única barreira.
Você então é acusado de um crime, o Ministério Público entende, realmente cabe uma denúncia. Aí você chama quem? O advogado faz a sua defesa. Desde o início da investigação, o delegado pode pedir ao juiz uma prisão preventiva, contanto que haja fundados receios ali de que aquela pessoa de fato cometeu o crime. Tem que ter também uma gama de necessidades. Aí é o artigo 312 do Código de Processo Penal que fala quando é que vai caber ali uma prisão preventiva ou não. A prisão preventiva poderá ser decretada. Perceba que o juiz não é obrigado a decretar, ela poderá. E quando será que ela poderá ser aplicada? Para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução, ou então para segurar a aplicação da lei, quando houver prova, isso é importante, quando houver a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade imputado. Então, esse artigo deixa muito claro que a prisão preventiva ela só deve ser aplicada nesses casos, em que houver fundado indício de autoria e também houver provas da existência daquele crime. Indícios e certeza são coisas diferentes. Bastam os indícios de que foi a pessoa para que o juiz possa autorizar uma prisão preventiva. E a prisão preventiva não tem prazo. Ela é de acordo com a conveniência do juiz. O juiz que vai entender se cabe ou não revogar aquela preventiva ou relaxar, se for o caso de nulidade, ou então conceder a liberdade provisória para aquela pessoa responder em liberdade. A pessoa que é abordada pela polícia militar, o delegado ratifica a prisão e o juiz concede ali uma preventiva, a pessoa vai ficar presa sendo ela culpada ou não. Ela vai aguardar o julgamento presa, mas a qualquer momento as prisões preventivas elas podem ser revogadas quando os motivos que deram para que aquela prisão ocorresse não existirem mais. O juiz pode entender que não existem, geralmente acontece quando a defesa manifesta, vai pedir para responder em liberdade, mas o processo ainda continua. Então a polícia militar, a atitude dela é de buscar a prisão daquele agente no momento do cometimento do crime ou quando após o cometimento do crime ou quando pego com as coisas os objetos utilizados para o cometimento do crime. A polícia militar vai levar essa pessoa para o delegado e o delegado que vai decidir se vai manter aquele flagrante ou não. Mas a preventiva é só o juiz que decreta. A prisão temporária, diferente da preventiva, já tem prazo e ela tem um limite, que é de 5 dias, que pode ser prorrogado por outros 5 dias, conforme a lei autoriza. Então vamos para uma leitura rápida aqui, só para vocês entenderem. Caberá o artigo 1º ali da lei da prisão temporária, caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, nesse caso, o juiz vai entender que a investigação policial depende da prisão daquela pessoa, porque aquela pessoa tem um potencial muito grande de atrapalhar, alguma coisa nesse sentido, mas o delegado entende que precisa, pede para o juiz autoriza, e aí, prisão temporária. E também nesse outro caso aqui, quando o indiciado não tiver residência fixa, não fornecer elementos necessários aos esclarecimentos da sua identidade, até mesmo para a polícia saber quem é a pessoa para poder dar andamento na ação penal, saber quem é, o CPF, todos os dados necessários para dar continuidade à ação penal. E também quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemias com resultado de morte, olha aí, Covid, até a Covid entra, hein? Envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e crimes previstos nas leis terroristas. Então percebam que são casos assim, um pouco mais complexos, coisas mais casca grossa, né? Por isso que tem essa prisão temporária que independe de ter necessidade dos indícios de autoria e provas da existência do crime. Já a preventiva tem esses detalhes, a temporária já não tem. Nossa, mas que assunto longo, hein? Pessoal, o assunto é muito longo, vocês perceberam, mas também nós não esgotamos, estamos longe de esgotar e também não é obrigação de ninguém esgotar esse tipo de assunto e não é a proposta dos nossos vídeos. A proposta dos nossos vídeos é que você, cidadão, entenda o mínimo dos seus direitos
né, para poder saber o que está acontecendo ali no momento da apreensão. Imagina você que nunca teve contato com esse tipo de atuação da polícia, né, mas sim sempre chamando, quando você chama, quando você faz uma ligação, mas um contato diferente, um contato onde você é o suspeito. Nós precisamos estar preparados para essas circunstâncias que podem ocorrer com qualquer ser humano. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês. Nós temos crescido aqui bastante. Nos últimos 28 dias nosso canal teve 2.000 visualizações e olha que a gente nem começou, hein? Só tem 5 vídeos no canal. Eu fico muito grato por todos vocês estarem acompanhando o nosso trabalho e eu pretendo continuar. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de todos. Muito obrigado e tenha um excelente dia, tarde ou noite. Vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. Tchau, tchau.